Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. No vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez dele, Javier Milei. Polêmico, controverso, o primeiro libertário a comandar uma economia de relevância em todo o mundo. Bom, eu comentei no vídeo 1 como que estava a situação da Argentina, quais foram as promessas. Agora vamos ao avanço. Então, no vídeo 1 eu já tinha demonstrado ali o comportamento da inflação. Uma das promessas do Milei era o controle inflacionário. Saiu dado ontem, inclusive na data que eu postei o vídeo, a inflação ao mês de 1,5%. Então ele assumiu o governo com a inflação em 211, dado todo o dinheiro que foi impresso, né, durante a eleição para o candidato ainda perder para o Milei, a inflação chegou a atingir um pico de 292, quase 300% ao ano. Fechou o ano, dados de dezembro de 2023, em 211, quando o Milei assumiu. Ainda tinha um reflexo dessa inflação e tinha o controle dos preços que o Milei retirou as amarras, né? Então ela atingiu seu pico em abril de 24, já na gestão de Milei, de 292. O último dado que saiu ontem, a inflação atingiu 1,5% ao mês, o que nos dá uma inflação anual de 43%. Sim, parece um absurdo, mas versus 300%, né, o Milei ele já está cumprindo uma das promessas da campanha. O outro era dolarizar a economia, trazer investimentos, ter estabilidade a médio e longo prazo. Né, e nós vimos que não tem mais o mercado paralelo de câmbio, então o câmbio do governo ele já circula livremente, né, só existe um preço do dólar. Do contrário, quando o Milei assumiu, existia o dólar paralelo e existia o dólar oficial, que é basicamente o dólar que o governo controlava. Não só isso, né? Se você está passando fome e precisa vender tua casa, obviamente você não vai vender no dólar do governo. Você vende no dólar paralelo, que é o dólar blue. Mas como você está com fome e eu sei disso, eu iria com a faca no teu pescoço e negociaria no dólar blue. Exemplo, eu vendo minha casa por 100 mil dólares do dólar do governo. No dólar paralelo, esse preço chegou a ser 60 mil dólares, 50 mil dólares, a mesma casa, só que por dólar livre, por papel moeda. E se você está passando fome, eu compro ela por 40, eu compro ela por 30, o paralelo do paralelo. Hoje não existe mais essa salada de frutas, não existe mais essa bagunça, o mercado de câmbio se igualou. Então vamos lá, inflação, ok, câmbio livre, mais que isso, a única vez que eu vi o câmbio se estabilizando para cima, então houve uma valorização muito grande dos pesos, enquanto o dólar do governo se aproximava ao dólar blue, até se igualar e tirar as amarras e o dólar flutuar livremente. Mas isso ocorreu com o dólar valorizando. E o resto é história, então as coisas estão acontecendo, né? O reflexo de um mercado livre de câmbio, um reflexo, né, do que eu falei que aconteceu, que é o câmbio valorizando para cima. Cada site, cada informação vai trazer um dado, mas, poxa, os salários ao longo do último ano cresceu na Argentina em 145%. Por quê? Muito é graças à valorização do câmbio. Assim como a Bolsa da Argentina, né? O peso valorizando, as ações da Argentina, enfim, explodiram de valor. E é aquilo que eu falei no primeiro vídeo, chora agora para rir depois. Então a pobreza, ela está diminuindo, né, recuou e atingiu um patamar mínimo desde antes do Milei assumir o governo, a inflação no menor nível em 5 anos, né, a fome caindo, a pobreza, né, dados de março, a própria CNN repostou, né, recuou quase 15 pontos percentuais, isso é um número bizarro. Então tudo que ele falou que ia acontecer, está acontecendo, né? Ele realizou algumas privatizações, tentou realizar outras e não conseguiu. Há de exemplo a Aerolíneas Argentina, aquilo lá era uma bagunça, era um ativo tão ruim que ou você vende com deságio, com desconto muito grande, ou então você tem que pagar para alguém comprar tudo aquilo. O Milei queria separar em 2 CNPJs, a parte podre, o Estado arca, porque se você não arcar com as consequências dos seus atos, o mercado ele te pune muito mais, e o Milei sabe disso, só que não deixaram. Então uma companhia
podre, que estava há mais de 17 anos no vermelho, né, conseguiu pela primeira vez em décadas entregar lucro. Ele tentou privatizar a TV estatal, a mídia deles. De novo, protesto, tal, não deixaram. Ele vai transmitir desenho de liberdade econômica, de educação financeira, e explicar finanças para as crianças. É claro, los niños são o futuro. Então, ele quer trazer uma mentalidade vencedora, uma mentalidade próspera, e ele sabe que se ele construir a base, né, muito bem feito, a Argentina não recai nos problemas que ela teve no passado. Né? Apoio internacional, então depois eu entro nessa questão de investimento, mas apoio da Giorgia Meloni, que trouxe investimento inclusive, é a primeira ministra da Itália. Eu não gosto do Trump, mas, poxa, é a maior economia do mundo. Ele tem o apoio do Trump, do Elon Musk, do Mark Zuckerberg, tem aliança com o Bukele, que, poxa, tá transformando El Salvador, eu fiz vídeo aqui no canal também, né? E com tão pouco, toda a questão do fraude eleitoral que houve na Venezuela, e isso é fato, a oposição tem as atas, o Maduro perdeu, mas aquilo é ditadura, que inclusive o Lula apoia. O Milei, com tão pouco, ele foi o líder mundial com mais firmeza, até pela história que a Argentina viveu, por chegar próximo de um período igual a Venezuela. Ele foi quem deu mais garantias, quem atuou mais tentando ajudar a oposição do Maduro na Venezuela, que sim, foi ganhador das eleições. Então, poxa, enquanto isso, a gente foi lá, mandou MST, apoiou o Maduro, passou pano, apoiou inclusive o Irã esses dias. Até o próprio Alckmin é o único sobrevivente ali da cúpula do governo do Irã, né? Ele foi lá na posse de alguém que eu nem lembro quem, e todo mundo que tá ao lado da foto com o Alckmin, o Mossad já passou a corda. Então, com tudo isso, ele tá montando uma rota clara. E controle cambial, câmbio livre, inflação controlada, maior credibilidade, né, com relação ao próprio Argentina em si, né? Poxa, o cara poder colocar os dólares dele no banco porque agora ele confia e porque o governo não está controlando, tudo isso vai recair num crescimento absurdo para as próximas décadas na Argentina, e a gente vai ver a história sendo feita. Eu vou fazer no próximo vídeo como você pode investir na Argentina, por que você deveria e como que o investimento está crescendo na Argentina, mas uma boa parte eu já falei. Câmbio, inflação, inclusive os juros desde outubro de 2020 estava superior a 30%. Quando o Milei assumiu estava em 126% ao ano. E bom, agora já caiu para 29%, é o menor patamar aí quase em 5 anos. Com tudo isso, o investimento vai chover. A própria Vinci, que é uma gestora brasileira, colocou 65 bi, né, tem acordos para commodity, né, minerais, terras raras, né, ali na região de Vaca Muerta, energia, né, a YPF, que é a petrolífera, extrai gás deles, né, e tudo mais. Comentei da Meloni, a própria Meloni vai colocar ali 6 bi de dólar, investimento em IA, né, e tudo isso privado, com o apoio do governo, mas através da livre iniciativa. O Milei promoveu palestra sobre BTC no próprio Banco Central da Argentina, né, teve uma conferência de cripto esses dias lá, então ele está se aproximando desse mercado também. E, enfim, depois eu entro melhor nos números de investimento, por que você deveria investir lá. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí o que você quer ver para os próximos, comenta o que você achou, né, comenta as sugestões que eu sempre leio os comentários e inscreva-se.